Oi, oi, gente. Eu sei que eu tinha falado pra vocês que ontem eu ia trazer algum exercício de pranayama ou de meditação, mas depois eu tava refletindo e eu achei meio incoerente da minha parte falar que esse era um tempo da gente se esvaziar um pouco de conteúdo e de repente eu soltar uma prática em meditação, em pranayama, sabe, de uma vez só. Então, como eu recebi muitas perguntas e dúvidas de vocês do que é normal acontecer, do que não é normal, eu resolvi que eu vou compartilhar aqui para vocês primeiro se firmarem na prática de yoga, né? De asana, enfim, para depois a gente partir para outras coisas. Então, eu vou começar falando do que não é normal. Não é normal a gente sentir dor nas articulações, nem durante a prática, nem depois. Se tá doendo pulso, cotovelo, ombro, costas, joelho, enfim, qualquer coisa me chama, porque daí a gente precisa adaptar essa postura pro teu corpo. Muita gente tem os membros hiperestendidos, que é quando a gente estica a perna e ela fica dobrada, assim, sabe? Ou o braço, enfim. E não é bom a gente ficar forçando a articulação, porque isso vai dar bastante problema depois, principalmente quando é joelho. Perguntas que eu recebi. É normal chorar durante a meditação ou shavasana? É normal a minha respiração ser mais acelerada? É normal que aflore algum sentimento durante a prática? Sim. Vamos começar pela respiração. A gente no nosso dia a dia não está acostumado a respirar fundo. E quando a gente mexe o nosso corpo muito, a nossa respiração realmente fica mais acelerada. Quando eu estava fazendo a minha formação de yoga, minha professora disse que um dos objetivos do yoga era a nossa respiração ficar tão calma no Paschimottanasana, que é aquele inclinado para frente, alongando as pernas sentado, quanto no Purvottanasana, que é uma postura que eu ainda não fiz para vocês, eu acho que vou botar na prática dessa semana, inclusive, que é uma postura de força, que geralmente acelera mais a nossa respiração, porque o yoga ele busca o equilíbrio. Então, o ideal seria a nossa respiração estar calma e profunda a prática inteira. Só que isso é bem difícil de acontecer. Então, se a respiração de vocês, né, eu conto 5 respirações geralmente em cada postura. Se eu contei 5 e vocês respiraram 10, tá tudo certo. É o início de vocês. Cada corpo vai ter um tempo de respirar e vocês vão descobrindo isso ao longo da prática de yoga mesmo. Agora, partindo para as questões emocionais, é muito comum aflorar sentimentos durante a prática, porque é um tempo que a gente tira só pra gente e a gente esvazia de tudo que é externo. Então a gente para de receber informações e a gente abre espaço para que esse vazio se manifeste. E a gente, quando fala vazio, pensa, meu Deus, isso é uma coisa horrível, porque a gente remete vazio como uma coisa muito ruim. E na verdade não é. A gente só libera um espaço para que alguma coisa dentro da gente se manifeste. Muitas vezes vai acontecer de aflorarem sentimentos que a gente não gosta muito. Raiva, impaciência, tristeza, autocrítica também, pra mim é uma coisa que vem muito durante a prática. Então a gente tem que entender que o yoga principalmente faz uma limpeza no nosso campo energético e emocional. Então tudo que aflora está sendo limpo, é como se a gente tivesse um canal energético com aquele sentimento e aquilo está sendo purificado. Então a gente não tem que se apegar naquele sentimento, só simplesmente dar passagem e não ficar sofrendo com aquilo, sabe? Então só mentaliza aquilo sendo liberado. Quando tu inspira, se tu tá em alguma situação assim que tá aflorando algum desses sentimentos, respira fundo e mentaliza coisas boas entrando, e na exalação mentaliza aquilo saindo, sabe? Sendo liberado do teu corpo. Outra coisa, sobre o choro ou então riso, enfim. Quando a gente recebe uma liberação muito profunda no nosso campo emocional e energético, isso precisa passar pro físico, de alguma maneira. Então acontece da gente chorar, acontece da gente rir, acontece da gente bocejar, acontece de sair coriza, acontece da gente ficar se mijando e ter que fazer xixi. Porque isso precisa passar pro físico, entende? Então, se vier vontade de chorar, chora. Às vezes a gente nem sabe de onde vem isso. Às vezes surge uma crise de riso que tu não sabe do que tu tá rindo, tu simplesmente precisa colocar pra fora.
Então faz parte da prática que a gente libere isso também, tá bom? Eu acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento do que é normal, do que não é, me manda aqui, porque geralmente se isso não é a dúvida de alguém agora, vai ser no futuro, porque o yoga traz muitos questionamentos mesmo. Então é isso. Lembrem de se observar bastante, de perceber qual é o pensamento que está mais presente durante a tua prática, se aflorou algum sentimento, se não aflorou. Geralmente é algo que a gente precisa olhar com um pouco de mais cuidado. A gente precisa entender que a gente foi ensinado de que sentimentos alguns são bons, outros são ruins. Ou uma coisa é certa ou outra coisa é errada. No yoga não existe essa polaridade de bom e ruim. As coisas são. E a gente dá o significado que a gente quer para elas. Então, tentem trazer esse acolhimento para as partes de vocês. Se vocês se percebem muito autocríticos, não pensem, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível. Não, autocrítica só é uma característica tua e que tu precisa aprender a lidar com ela de maneira que a tua vida fique mais leve com aquilo. E isso serve para todos os sentimentos, né? Então fica a reflexão para hoje e é isso. Beijão!